John Kenneth Galbraith, o autor desta Era da Incerteza, que vamos continuar vendo hoje, diz que os conservadores sempre desconfiaram dos intelectuais. E têm razão para desconfiar, porque os intelectuais vivem pensando em reformar o mundo que eles, conservadores, gostariam de preservar. Um dos intelectuais de quem mais eles desconfiaram foi John Maynard Keynes, personagem do episódio desta noite. Mas, no caso, era uma desconfiança infundada, porque Keynes queria mudar o capitalismo não para acabar com ele, sim para preservá-lo. As ideias de Keynes ajudaram, reformando o capitalismo, a tirar os Estados Unidos da Grande Depressão e contribuíram para o grande esforço norte-americano da Segunda Guerra Mundial. E depois, segundo Galbraith, Keynes continuou educando as nações na Conferência de Bretton Woods, onde nasceram o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. Pois é desse mandarim da economia que Galbraith nos fala hoje com a inteligência a que já nos habituamos. Temos uma grande oportunidade de obter a liderança do mundo, pois muitos outros países estão na mesma luta que já enfrentamos. Uma parte considerável do mundo já nos seguiu. Podemos ser capazes de nos transformar no centro de um novo sistema monetário internacional que inclua todo o império e a maior parte do resto do mundo. Para alcançarmos isso, precisamos nos libertar dos grilhões das ideias antigas. John Maynard Keynes cresceu num clima de ideias antigas. Seu feito foi exatamente mudar essas ideias sem mudar o cenário. Já vimos que são os intelectuais e não os trabalhadores sem recursos e explorados que fazem as revoluções. E é por isso que, com toda a razão, os conservadores desconfiam dos intelectuais. Keynes foi o autor do que agora chamamos de Revolução Keynesiana. Ele teve uma origem confortável aqui no mundo acadêmico de Cambridge, depois em Eton e mais tarde outra vez no King's. Em seguida, o serviço civil e um lugar de professor em Cambridge. Nada disso se parece com a formação de um revolucionário. Mas o problema está na palavra revolução. A dele era uma revolução que se propunha não a mudar, e sim a conservar. Keynes acreditava que as depressões e o desemprego estavam destruindo aquele mundo de que ele tanto gostava e tentou acabar com os dois, a depressão e o desemprego. Ele quis também acabar com os remédios tradicionais contra a depressão e o desemprego. O congelamento de preços, a redução de salários, mandar que o povo aperte o cinto. Esses remédios não funcionavam e causavam tanto sofrimento quanto a moléstia, que se propunham a curar. Em outras palavras, a revolução de Keynes era muito estranha. Era uma revolução conservadora, destinada a salvar o sistema existente. E Keynes era, de fato, digamos assim, um conservador ativista. Mas não era essa a imagem que faziam de Keynes no seu tempo. Seus discípulos, e eu fui um deles, gostavam de se considerar radicais.
Keynes nasceu em 1882, ano em que Marx morreu. Sua mãe era líder ativa na comunidade. O seu pai, John Neville Keynes, era economista, administrador-chefe da Universidade de Cambridge. Keynes, que aqui assiste às corridas de maio, teve uma infância completamente feliz. E também foi feliz depois. Ele jamais quis modificar o mundo por descontentamento pessoal. Para ele, o mundo era excelente. Em 1905, quando terminou o curso em Cambridge, Keynes prestou concurso para o serviço público. Saiu-se muito mal em economia. Os examinadores, disse ele, provavelmente sabiam ainda menos do que eu. Mas o insucesso não chegou a ser fatal. Ele foi para os escritórios na Índia, onde amenizou o tédio, escrevendo sobre a moeda hindu e as leis das probabilidades. Não muito tempo depois, voltou para Cambridge, que ainda era a Cambridge da Inglaterra do rei Eduardo. Ali estava sendo preparada a mais nova classe dominante, feita não de trabalhadores, nem de capitalistas, nem dos velhos aristocratas latifundiários, e sim de mandarins. A elite intelectual que viria a ocupar os postos reais do poder em Westminster. Quando irrompeu a guerra, Keynes não se sentiu atraído pelas trincheiras. Foi para o tesouro. Ali, bem depressa, ele aprendeu a dirigir, a guiar com eficiência a burocracia dos tempos de guerra. E quando a guerra terminou, Keynes era o mais eminente dos mandarins. Portanto, era uma escolha natural para a delegação britânica junto à Conferência de Paz. Mas isso foi um grande erro. Os mandarins devem ser flexíveis. Keynes não era. O armistício trouxe o fim da mortandade. Esperava-se que aliviasse também as dívidas. A Alemanha deveria ser forçada a pagar. O ambiente em Paris de vingança e miopia horrorizou Keynes. Ele se horrorizou também com os servidores civis e principalmente com os políticos. Em junho pediu demissão e voltou para casa. Começou então a trabalhar no mais polêmico documento político dos tempos modernos. Era contra o Tratado de Versalhes, contra a paz cartaginesa. A consequência econômica da paz foi publicado antes do fim do ano de 1919. Qualquer editor moderno teria esperado o ano seguinte e lançado a obra a tempo de pegar as vendas do Natal de 1920. Era esta a mensagem do livro. A Europa só castigaria ela mesma se exigisse dos alemães mais do que eles tinham a capacidade de pagar. O comedimento dos vitoriosos não era questão de compaixão, era um caso elementar de autointeresse. Keynes opina também sobre os homens que estavam escrevendo o Tratado de Paz. Sobre Woodrow Wilson, ele disse: esse Dom Quixote cego e surdo, de Clemenceau. Ele teve uma ilusão, a França, e uma desilusão, a humanidade. Seu comentário sobre Lloyd George foi mais severo. Como poderei eu transmitir ao leitor, que não o conhece, qualquer impressão justa desta figura extraordinária de nosso tempo, esta sereia, este menestrel de pé de cabra, este visitante semi-humano que saiu da floresta mágica e encantada da antiguidade céltica para vir à nossa época? Homem nenhum é dotado de coragem perfeita. No último momento, Keynes eliminou o trecho sobre Lloyd George. O julgamento do establishment britânico sobre Keynes foi publicado no jornal The Times. O Sr. Keynes, disse The Times, pode ser um economista inteligente. Pode ter sido um bom funcionário do Tesouro, mas ao escrever esse livro prestou aos aliados um desserviço, pelo qual seus inimigos ficarão sem dúvida gratos. O verdadeiro crime de Keynes era o de aborrecer e preocupar o establishment britânico, e não o de alegrar o inimigo, mas isso o Times não disse. Keynes havia infringido o código e por isso foi punido. Nos 20 anos seguintes, ele dirigiu uma companhia de seguros, especulou nos mercados de ações, mercadorias e câmbio, às vezes perdendo, mas geralmente ganhando.
E especulou também, felizmente, com sucesso para o King's College, do qual era tesoureiro. Mas a partir de então ele se tornou em assuntos de governo um estranho, um homem em quem não se pode confiar. Enquanto esteve em Cambridge, Keynes foi membro de um grupo de ardentes jovens intelectuais. Um deles era Lytton Strachey, o mais brilhante dos estilistas. Outro era Leonard Woolf, escritor e editor. E Virginia Woolf, a escritora, e Vanessa Bell, a pintora. Eles se divertiam em Londres, formando o famoso grupo Bloomsbury. Todos eles haviam sido influenciados pelo filósofo G. E. Moore. Certa vez, Keynes contou que aprendera com Moore a crença de que os temas adequados para a contemplação apaixonada e para a comunhão eram a pessoa amada, a beleza e a verdade. E os principais objetivos da vida eram o amor, a criação e o prazer da experiência estética e da busca do conhecimento. Entre eles, o amor ocupava disparado o primeiro lugar. Com tais pensamentos, podemos bem compreender que Keynes se tornasse um economista. Talvez mais compatível com Moore. Keynes casou-se com Lydia Lopokova, que acabara de encantar Londres como principal estrela do balé de Diaghilev. Será que alguma vez já houve tamanha união de beleza e de inteligência como quando a linda Lopokova se casou com John Maynard Keynes? Talvez fosse bom que Keynes se encontrasse em Londres. Conta-se que uma pessoa da comunidade acadêmica de Cambridge teria perguntado: é verdade que Maynard se casou com uma corista? Keynes, naqueles anos, falava de seu interesse eterno pelas artes, especialmente pelas artes teatrais. O artista caminha para onde o sopro do espírito o impele. Ninguém pode ditar-lhe o rumo. Ele próprio o desconhece. Mas ele nos conduz para paisagens novas. Eu disse que Keynes foi mantido à distância. A experiência desses anos mostrou que talvez tivesse sido mais seguro conservá-lo perto. Teria sido possível, de algum modo, frear as suas palavras. O homem que mais razão tinha para querer esse controle era Winston Churchill, então chanceler do erário público. Foi uma infelicidade para Churchill presidir a mais desastrosa política econômica entre todos os governos modernos. Keynes anunciou ao mundo o erro de Churchill. Erro que consistiu em fazer a cotação da libra esterlina voltar em 1925 ao padrão ouro, ao valor antigo do ouro e do dólar, isto é, 4 dólares e 87 centavos por libra. Tivesse a Grã-Bretanha voltado a uma cotação de, digamos, 4 dólares e 40 centavos, tudo bem. Mas com a libra a 4,87, os preços ingleses ficaram 10% mais caros que os do mercado mundial. E 10% são 10%. Por que alguém, até mesmo Churchill, cometeria tal erro? A antiga cotação da libra ouro e do dólar mostrava que a administração financeira britânica permanecia tão sólida como era no século XIX. A guerra nada mudara e, por ser historiador e guardião profissional do passado britânico, Churchill era fatalmente suscetível a esse tipo de argumentação. Sempre que o dinheiro entra em jogo, o estilo, a etiqueta, os bons costureiros, as roupas bem talhadas, a certeza da autoafirmação e o patrimônio pessoal tomam o lugar do raciocínio.
O discurso de Churchill na Câmara dos Comuns anunciando o retorno à cotação ouro foi um triunfo público. Keynes, em artigo extensamente divulgado, perguntou a Churchill por que ele havia feito uma coisa tão boba. Os preços ingleses podiam, é claro, baixar, mas só se os salários baixassem. E os salários só podiam baixar de duas maneiras, ou por um corte horizontal, não importando a reação dos sindicatos, ou pelo desemprego. Tal como foi feito, houve tanto o desemprego quanto o corte de salários. Quando em 1924 o Vale do Ruhr se recuperou, os preços mundiais do carvão caíram. Para enfrentar essa competição, os proprietários britânicos das minas de carvão propuseram uma jornada de trabalho mais longa, a abolição do salário mínimo e salários mais baixos para todos. Uma comissão real concordou com a redução dos salários. Os mineiros não aceitaram. Os donos das minas proibiram a entrada deles. No dia 3 de maio de 1926, os trabalhadores nos transportes, na imprensa, na siderurgia, eletricidade, no gás e os trabalhadores na maioria das indústrias de construção saíram em apoio aos mineiros. Com certo exagero, isso ficou conhecido como a greve geral. O desemprego, o outro remédio, também estava sendo adotado. Naqueles anos, ele variou entre 7% e 9% da força de trabalho. Com a greve, os que queriam a volta ao ouro agora se queixavam das ameaças ao governo constitucional. Churchill assumiu uma posição forte em defesa da lei e da ordem. Logo acabou a greve geral. Ela durou apenas 9 dias. Para os trabalhadores nas minas, as coisas foram muito piores. Ficaram em greve durante quase todo o ano de 1926 e foram derrotados. Keynes foi reabilitado como profeta, mas não como estadista. Sempre que homens célebres estão errados, é uma tática ruim para qualquer outra pessoa estar certa. O retorno ao ouro tinha por objetivo proclamar a força da libra esterlina, mas ao contrário mostrou sua fraqueza e a solidez do dólar. O falecido Lebling, da revista New Yorker, formulou certa vez o que ele chamou de Lei Lebling. Em termos gerais, essa lei diz que se um homem de razoável complexidade mental procede de forma perversa, acaba conseguindo dar um pontapé em seu próprio traseiro e se botar porta fora da rua. O retorno ao padrão ouro de 1925 foi uma boa demonstração dessa lei de Lebling pelos especialistas em finanças. Em 1927, era alarmante o fluxo de ouro para os Estados Unidos. Por isso, naquele ano, Montague Norman, diretor do Banco da Inglaterra, e Hjalmar Horace Greeley Schacht, do Reichsbank alemão, embarcaram para Nova York a fim de tentar recuperá-lo. Charles Rist, do Banco da França, também foi. Eles pediram à Reserva Federal que baixasse as taxas de juros e expandisse os empréstimos, aliviando assim a sua política monetária. A queda dos juros reduziria o fluxo de dinheiro para os Estados Unidos. O dinheiro mais fácil resultaria em preços mais altos e menor competição dos produtos americanos. Os americanos concordaram. É esse gesto que os historiadores apontam como detonador da estrondosa especulação no mercado de ações no período de 27 a 29. Não foi bem assim, mas de fato foi um grande erro.
Grandes eventos podem ter sua origem em fatos bem definidos. A da Primeira Guerra Mundial foi em Sarajevo. A da Grande Depressão foi aqui na Bolsa de Valores de Nova York. Durante a década de 20, as coisas iam mal para a Grã-Bretanha e bem para os Estados Unidos, pelo menos para os negócios e grandes empresas. Os lucros aumentavam e o mercado de ações explodia. E da mesma maneira que se deu a explosão dos anos 60, houve uma corrida para ganhar uma fatia da nova e maravilhosa tecnologia. A RCA Radio era uma grande favorita, outra a Seaboard Airlines, que prometia muito na aviação, embora fosse na realidade uma ferrovia. Mas a verdadeira maravilha da época eram os fundos de investimentos. Empresas que investiam em outras empresas que, por sua vez, investiam em empresas de investimentos. Os lucros e os ganhos de capital de muitas empresas jorravam então de volta para os primeiros organizadores e também os prejuízos quando chegou a hora deles. Os fundos de investimentos foram os precursores dos fundos mútuos. Na área das finanças, muitas vezes, as maiores invenções estão nas palavras, um nome novo para uma ideia antiga. Se essa especulação tivesse um símbolo, ele estaria em dois nomes, Goldman Sachs. Nunca se vira nada assim e jamais ocorreria coisa igual, até surgirem o Investors Overseas Services, IOS, e o Benny Cornfield. O show começou no dia 4 de dezembro de 1928. Nesse dia, a Goldman Sachs Trading Corporation foi fundada com o capital inicial de $100 milhões em ações, dos quais 90% foram vendidas a um público ávido por elas. A função da Goldman era comprar ações de outras empresas até o limite do seu capital próprio, o beco sem saída dos fundos de investimentos. Em fevereiro de 1929, a Goldman se fundiu com a Financial Industrial Securities Corporation, outro fundo de investimentos. O ativo somava agora $235 milhões. A seguir, a empresa entrou no mercado e comprou suas próprias ações, e isso teve um bom efeito sobre a cotação de seus papéis. Depois, em julho, ela lançou a Shenandoah Corporation, uma empresa com capital de $102 milhões. Ações preferenciais e ao portador eram vendidas ao público. Na verdade, a parte que podia ser comprada pelo público foi vendida 7 vezes. Em agosto, a Shenandoah lançou a Blue Ridge, mais $142 milhões. Poucos dias mais tarde, a Trading Corporation emitiu outros $71 milhões em títulos. Em outubro, com o mercado de ações em crise, todos esses papéis despencaram. A Shenandoah, antes cotada a $36 por ação, chegou a 50 centavos. A Trading Corporation, que na alta chegara a $222,50, foi cotada 2 anos depois a menos de $3. Goldman Sachs tornou-se conservador. Fechou a porta contra fogo e sobreviveu. No dia 24 de outubro sobreveio o ato final, um dia terrível. Todo mundo queria vender papéis, quase ninguém queria comprar. As notícias que iam pelo telégrafo se atrasaram. Ninguém tinha ideia de como estavam as coisas. As pessoas só sabiam que estavam arruinadas. Ao meio-dia, as autoridades fecharam as portas da galeria dos visitantes da Bolsa de Valores. Na verdade, foi tudo indecente demais. A partir de então, o mercado baixava dia após dia. E com algumas poucas pausas, continuou a cair durante quase 3 anos. Depois da grande quebra veio a Grande Depressão. Tudo que antes era fraco ficou mais fraco ainda ou se acabou. Bancos, empresas, fundos de investimentos, os gastos dos consumidores. O medo tomou conta de tudo. Em 1933, perto de 25% do operariado norte-americano estavam sem emprego.
O governo reagiu à depressão afirmando que as coisas certamente iriam melhorar. O presidente Hoover assumiu a defesa dos valores tradicionais. Jamais alguém os defendeu tão bem. Hoje a minha concepção da América é de uma terra onde homens e mulheres caminham em liberdade ordeira. Uma terra onde podem desfrutar das vantagens das riquezas não concentradas nas mãos de poucos e sim difundidas com oportunidades para todos, para que eles possam construir e proteger seus lares, possam dar a seus filhos todas as oportunidades da vida americana. Uma terra onde todo homem será respeitado na fé que a sua consciência e o seu coração mandarem seguir. Uma terra onde as pessoas seguras de sua liberdade poderão ser felizes e poderão lutar por uma vida mais completa. Ele não estava sozinho nessa fé tradicional. Na Alemanha, Heinrich Breuning, o último chanceler da República de Weimar, tomou a mesma posição, mas de uma forma mais ativa. Breuning reduziu salários e preços e aumentou os impostos. Cerca de um quarto de todo o operariado alemão na indústria estava então desempregado. Isso gerou uma ideia terrível. Se a democracia era assim, poderia Hitler ser pior? Não poderia ele iluminar aquela escuridão? A política britânica também era negativa, embora mais discreta que a de Browning e até mesmo a de Hoover. Ramsay MacDonald, o intransigente opositor da Grande Guerra, era então o primeiro-ministro. A questão que vocês têm de colocar e que eu devo tentar resolver é saber se a libra esterlina irá flutuar tanto de um dia para o outro que nenhuma das senhoras, donas de casa, nenhuma de vocês, mulheres, responsáveis pelas despesas de uma família, conseguirá prever, de uma semana para outra, quanto poderá comprar com uma libra. O governo quer estabilizar. A nação está com problemas. A nação está em dificuldades. Não são problemas permanentes, nem dificuldades permanentes. São temporários, apenas temporários. O padrão ouro foi abandonado, o livre comércio foi abandonado. Ainda assim, o desemprego continua considerável. E isso não era apenas temporário. Só a Rússia não foi atingida pela depressão e depressão alguma teria sido notada lá. Chegara a hora da coletivização da agricultura adiada por Lenin. Esse estágio do processo revolucionário foi infinitamente mais sangrento que o anterior. Até Stalin ficou penalizado. E quando Stalin se penalizava com o sofrimento dos outros, isso significava que o sofrimento era realmente muito forte. Keynes foi muito claro quanto à ação adequada. Ele queria que o governo tomasse empréstimos e promovesse gastos públicos com os fundos assim obtidos. O governo britânico não lhe deu muita atenção, embora Keynes já contasse então com o novo adepto Lloyd George. Roosevelt seguia a política de Keynes, mais por necessidade que por convicção. E por mais deprimente que seja admitir isso, Adolf Hitler também a seguia. Unsere Fähigkeit, unsere Entschlusskraft, deutsche Arbeiter an das Werk! Keynes não era conhecido pelos nazistas, mas o instinto deles, que procurava a ação, lhes foi mais útil do que a sólida ciência econômica adotada na época por ingleses e americanos. A partir de 1933, Hitler tomou emprestado e gastou. Inicialmente em obras públicas, ferrovias, canais, edifícios públicos, grandes rodovias. Em 1936, praticamente não havia mais desemprego na Alemanha. Foi fixado então um teto para preços e salários, e isso também funcionou. A Alemanha tinha emprego para todos e sem inflação. Mas as pessoas não se convenceram com o exemplo alemão. O público via a oratória vibrante e rejeitava a parte econômica. Com Roosevelt na presidência dos Estados Unidos, Keynes viu a sua chance. Numa famosa carta dirigida a Roosevelt, ele sintetizou
sintetizou seu pensamento. Dou a máxima ênfase ao aumento do poder de compra nacional que resulta de gastos governamentais financiados por empréstimos. Em 1934, Keynes avançou mais um passo. Foi pessoalmente à Casa Branca falar com Roosevelt. O encontro não foi um sucesso. O presidente Roosevelt o considerou uma espécie de matemático, não um economista político. Keynes disse que havia pensado que o presidente fosse mais letrado em termos econômicos. O New Deal estava fazendo muita coisa, criando empregos, ajudando os fazendeiros, salvando bancos e empregos, fazendo renascer a esperança. A administração para a recuperação nacional tentava deter a espiral decrescente dos preços e salários, a contrapartida depressiva da moderna espiral inflacionária. Naquela época, como ainda hoje, a maioria dos economistas era muito crítica em relação a essa interferência direta da administração nas forças de mercado. As atividades do New Deal estavam sendo financiadas por empréstimos, como Keynes preconizara. Mas estava tomando emprestado de forma relutante, convencida de que violava o princípio básico da política econômica, o orçamento equilibrado. Keynes percebeu a necessidade de influir mais profundamente nas crenças e se dispôs a seduzir o mundo com um livro, A Teoria Geral do Emprego, dos Juros e do Dinheiro, publicado em fevereiro de 1936. Mais de um ano antes, Keynes dissera a Bernard Shaw que o livro iria revolucionar a maneira de pensar do mundo todo sobre os problemas econômicos. E foi o que aconteceu. Eis aí uma lição. A verdade nunca deveria ser sacrificada em favor da modéstia. Como a Bíblia e como o Capital de Marx, a teoria geral também é em muitas passagens profundamente obscura. E tal como aconteceu com Marx e com a própria Bíblia, isso ajudou muito a conquistar adeptos. Não estou querendo brilhar fazendo paradoxos. Sempre que você tem de se esforçar para compreender um livro como a Bíblia, a obra de Marx e a de Keynes, você se sente comprometido com as conclusões a que chegou depois de tanto sofrimento à luz. E mais uma vez, como na Bíblia, em Marx, existiam ambiguidades suficientes para que o leitor minucioso pudesse encontrar justamente aquilo em que ele queria acreditar. A ambiguidade também conquista discípulos. Mas a conclusão fundamental era simples, nada ambígua. Até ali acreditava-se que o sistema econômico encontrava seu equilíbrio no pleno emprego. Homens desempregados, fábricas desativadas eram uma aberração, um fracasso temporário. Keynes sustentou que a economia moderna podia também encontrar o seu equilíbrio com o desemprego. O equilíbrio com o desemprego ocorre quando os homens de negócios não investem e deixam de contratar empregados, quando economizam em vez de gastar. E aí vem o remédio. Se o governo tomar emprestado e comprar das empresas, usando, na verdade, aquele dinheiro recém-criado, se ele tomar emprestado e empregar trabalhadores, dando-lhes os benefícios da Previdência que tinham como desempregados, nesse caso, os homens voltam ao trabalho. Rompe-se o equilíbrio do subemprego. O livro conseguiu aquilo que a defesa do programa prático não conseguira. Ganhou credibilidade, recrutou adeptos e mudou a política do governo. Eu li a Teoria Geral no verão de 1936 e até hoje me lembro do choque que me causou.
Tudo aquilo que eu aprender a acreditar, tudo aquilo que eu estava ensinando outros a acreditar, estava ameaçado. Poderia haver uma redução do poder aquisitivo. O desemprego não era uma aberração e, na falta de uma ação corretiva, podia até ser normal. Equilibrar o orçamento talvez não fosse uma medida sábia. Eu me vi diante da possibilidade de talvez ter de mudar o meu modo de pensar, e para um economista não há nada pior. Estamos lutando para salvar uma forma de governo grande e preciosa. Já estávamos em 1936, a luta ainda era contra a depressão. E foi assim que aceitei a missão que os senhores me outorgaram. Eu me junto aos senhores. Estou alistado até o fim da guerra. As ideias de Keynes estariam em breve sendo levadas para Washington, mas por um caminho um tanto confuso. Keynes conquistou os Estados Unidos pelas universidades e principalmente pela Universidade de Harvard. Pelo menos no meu caso, uma má consciência era um fator importante. Eu era professor assistente e morava aqui em Winthrop House. E embora fosse uma casa despretensiosa, Winthrop não era anti-irlandesa, como algumas das mais distintas residências. Por isso é que entre nossos residentes estavam os irmãos Kennedy. E o fato de encontrá-los aqui e de nos tornarmos amigos, tenho que admitir, teria grande influência na minha vida futura. Era um mundo belo e tranquilo. O único problema era que as coisas podiam ser terríveis logo ali do outro lado dos muros da universidade. As consequências da depressão eram fantasticamente desiguais. Se você tivesse uma renda fixa, bons investimentos, um contra-cheque de Harvard, você ia ficando mais rico à medida em que os preços caíam. Um carro novo custava apenas algumas centenas de dólares. Se você fosse pobre, não podia pagar sequer uma passagem de bonde. Um dos esforços mais imaginosos do New Deal, bastante radical naquela época, foi a administração do lar do fazendeiro, uma missão de salvação e consolo para a população rural. Eles fotografavam as pessoas ajudadas. Nos Estados Unidos, a memória social passaria a ser, nos 40 anos seguintes, a memória da Grande Depressão. Talvez a fuga à depressão exigisse algum tipo de revolução econômica. Nós falávamos desse assunto em Winthrop House. Mas Keynes era uma solução sem revolução. Nosso agradável mundo continuaria. O desemprego e o sofrimento desapareceriam. Devo admitir que parecia um milagre. Em 1936, depois da publicação da Teoria Geral, nós nos reuníamos várias vezes por semana para discutir essa coisa maravilhosa. Os jovens foram os mais influenciados. Os economistas, entre outras coisas, são econômicos de ideias. Tendem a tornar permanentes aquelas ideias que absorveram durante seu tempo de universitários, o que constavam do primeiro tratado elementar que leram. Os grandes homens da época leram e releram Keynes e os julgaram errado. E levaram com eles para a sepultura sua crença em orçamentos equilibrados e no padrão ouro. Provavelmente levaram para mais longe ainda. Mudanças na economia são algo que ocorre só com a mudança de gerações.
De Harvard, Keynes foi para Washington naquele tempo de trem. Poderia ter sido neste trem. Nas noites de quinta e sexta-feira, o Expresso Federal ficava quase lotado com o pessoal de Harvard, velhos e moços, todos interessados em partilhar sua sabedoria com o New Deal. O Harvard Crimson publicou que as conferências de um professor eminente de administração pública se resumiam ao que ele dizia enquanto viajava de trem para Washington. Com o passar da década, cada vez mais a sabedoria de que queríamos partilhar era de John Maynard Keynes. O ambiente de Washington no começo foi frio. Gastar dinheiro público para criar empregos parecia uma coisa de pródigo. Insistir em que o déficit orçamentário podia ser benéfico parecia a muitos coisa de insano. Os homens de bom senso estavam abismados. E mesmo os amigos de Keynes reagiam com cautela a tal heresia. Nesses anos de depressão, a quem se poderia recorrer em Washington para obter apoio à heresia de Keynes? Tinha de ser, antes de tudo, ao sistema da Reserva Federal, o Banco Central, símbolo do conservadorismo. Ainda hoje, sua sala de reuniões não pode ser considerada um local de reunião de radicais perigosos. Mas as coisas eram um tanto diferentes naquela época. O chefe do Banco Central da Reserva Federal era Mariner Eccles, um banqueiro de Utah, de mentalidade extraordinariamente original. Eccles havia visto as filas de depositantes do lado de fora do banco querendo retirar dinheiro. Também havia visto os fazendeiros arruinados fora da cidade. E ideias muito semelhantes às de Keynes haviam passado pela sua cabeça. Seu principal assistente era Lachlan Curry. Curry era um ex-professor de Harvard, havia publicado um livro em que antecipava algumas das mais importantes ideias de Keynes. É claro que o julgaram um insensato, nunca mais foi promovido. Eis aí uma lição, digo-lhes eu. Em economia, ninguém deve estar certo cedo demais. Deve-se esperar até que o desfile passe pela porta e aí sim você deve corajosamente marchar à frente da parada. Da Reserva Federal, a heresia de Keynes espraiou-se para todos os departamentos do governo. Foi muito valioso que Curry estivesse então na Casa Branca. Ele podia colocar os adeptos em postos-chave da administração federal. Certamente aqui no Tesouro, no Departamento do Trabalho. Isso não era uma conspiração, era a disseminação da sabedoria. Aos poucos as ideias foram ganhando lugar. A prática ainda estava bem atrás. Na década de 30 não foi poderosa a intervenção governamental para aumentar o nível de emprego. Em 39, último ano de paz na Europa, 9,5 milhões de americanos estavam sem emprego, 17% da força de trabalho. A guerra trouxe de sopetão o remédio keynesiano. As despesas dobraram e redobraram, assim como o déficit federal. E em 1942 o desemprego já acabara. A mão de obra estava se tornando escassa. Existe outro ângulo para se ver esse episódio histórico. Poderia ser dito que Hitler, tendo acabado com o desemprego na Alemanha, estava disposto a acabar com ele também no resto do mundo industrial. De qualquer forma, podia-se então ver uma das características permanentes da Revolução Keynesiana, a diferença entre gastos com o bem-estar e gastos com a guerra. Nos anos de depressão, os modestos gastos com os desempregados haviam provocado sérios temores e alarma. Agora, os gastos, muitas vezes maiores com armamentos e soldados, eram considerados perfeitamente seguros. A guerra, reduzindo o desemprego, trouxe uma nova ameaça: o aumento dos preços, o aumento dos salários, a inflação. Também para isso, Keynes tinha um remédio. Faça tudo ao contrário, aumente os impostos para que acompanhe as despesas de guerra. Tente de todas as maneiras manter baixo agora o déficit orçamentário. Não deixe subir o custo de vida. Se necessário, dê subsídios.
E só então peça aos trabalhadores que abram mão dos seus aumentos salariais, que reduzam ao essencial o consumo de produtos escassos. Eu mesmo divulguei aqui em Washington um documento contendo proposta bem semelhante. Eu havia sido convocado por Curry. Para mim era um plágio econômico muito importante. Na primavera de 1941, eu fora incumbido do controle de preços, uma das mais influentes posições na área econômica nos anos de guerra. Devo contar-lhes como me senti então deslumbrado. Recebi a notícia aqui na Blaine Mansion, uma das primeiras sedes do controle de preços no tempo de guerra. Comecei aqui com cerca de 15 fiscais. Mas logo já éramos tantos que não cabíamos nos escritórios e tivemos que nos mudar. Acabamos aqui nesta vasta área. Nessa época, em Washington e em todo o país, tínhamos 17 mil empregados cuidando de preços, aluguéis e racionamento. Nunca cheguei a saber ao certo quem contratou todos eles. Era desta mesa aqui que, com raríssimas exceções, se fixavam todos os preços nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra. Podia haver recurso para a autoridade superior, mas eram poucos, pois a autoridade superior nos apoiava. Eu já disse muitas vezes que se alguém saía do nosso escritório com um sorriso nos lábios, sentíamos que não havíamos cumprido bem a nossa missão. Para sermos eficientes, o controle de preços tinha de ser penoso. Os que pediam um aumento de preços vinham a esta mesa. Os que traziam os casos piores sempre faziam os apelos mais eloquentes. Como sabiam que seus argumentos eram falsos, acho que geralmente vinham bem ensaiados. Geralmente nós sabíamos o quanto eles ganhavam. Eu olhava debaixo da mesa enquanto algum deles expunha o seu caso para pedir aumento de preço e podia ver os meus colegas fazendo um gesto assim na beira da mesa. Era uma referência à fábula que narra o ano da grande fome no país das formigas. Um dia uma patrulha de uma colônia de formigas na encosta de um morro encontrou alimento. Um belo pedaço de esterco de cavalo bem acima da colônia. Todas as formigas foram convocadas para trazer a comida. Elas empurraram o esterco morro abaixo e logo ele começou a rolar e rolar cada vez mais depressa, ameaçando passar pela colônia e se perder para sempre. A formiga rainha subia e descia ao longo das linhas, encorajando suas tropas, que tentavam deter o esterco e se esforçavam ainda mais. Suas antenas se levantavam e baixavam assim. Daí o nosso sinal na mesa. Era a linguagem das formigas. Queria dizer: façam parar esse esterco de cavalo. E foi quando dirigi o controle de preços aqui que pela primeira vez me encontrei com Keynes. Eu fui a Cambridge estudar com Keynes no período 37 e 38, mas nesse ano ele teve o seu primeiro ataque cardíaco. No controle de preços, Keynes chegou à minha sala certo dia para entregar um papel. Minha secretária trouxe para mim dizendo que achava que ele queria que eu o recebesse pessoalmente. Seu nome, disse-me ele, era Keynes. Olhei o documento, lá estava J.M. Keynes. O documento criticava lucidamente os preços que estávamos estabelecendo para o milho e para os suínos, que ele chamava de fubá e porcos. Lembro-me até hoje da minha reação naquele momento. Foi como se São Pedro desabasse sobre um vigário de paróquia. Foi também nesses escritórios que, vejam só, descobrimos as falhas de Keynes, quando e como suas ideias não funcionavam. Muito antes que todos os trabalhadores tivessem emprego, as firmas já podiam subir seus preços, e foi isso que elas fizeram. Isso levava, por sua vez, à espiral de preços e salários ou salários e preços.
Aprendemos também que não podiam ser criados impostos acompanhando o ritmo dos gastos com a guerra. O excesso de poder aquisitivo não podia ser eliminado como Keynes propusera. Os preços de uma firma eram os custos de outra e era impossível conter os preços de alguém se os seus custos subiam. Portanto, era imprescindível uma providência que valesse para todos. Anteriormente, eu lutara com grande convicção contra um controle geral de preços. Agora eu me via a lutar por isso com paixão igual ou até maior. Observei também que ninguém mais notou que eu havia mudado inteiramente de opinião. A nova política funcionou e eu concluí que em economia é muito mais sábio estarmos certos do que nos mantermos coerentes. Estava aí a grande lição da guerra. O remédio de Keynes era assimétrico. Funcionava no combate à depressão e ao desemprego. E, ao contrário, não funcionava contra a inflação. E é essa lição que agora, passados mais de 30 anos, os discípulos de Keynes ainda relutam em aceitar. Mas naquela época, Keynes, que fora um herege, transformara-se no profeta da fé estabelecida. E os fiéis ainda esperam que seus remédios contra a inflação surtam efeito. O próprio Keynes não parou para refletir sobre esse fracasso. Em Paris, ele lutara contra a paz cartaginesa. Em 1925, ele combatera Churchill e a tirania do ouro. Agora, representantes de 44 países estavam reunidos aqui em New Hampshire. O objetivo era que os erros cometidos com o ouro e as reparações de guerra que deram a Keynes a sua reputação não mais se repetissem. A conferência de Bretton Woods não foi uma conferência entre nações, foi na verdade uma conferência das nações com Keynes. O resultado foi a criação do Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento e o Fundo Monetário Internacional. O primeiro orientaria os poderes vitoriosos para a construção e não a vingança. E o segundo daria um mínimo de flexibilidade à regra do ouro. Um país com problemas não precisaria reduzir preços nem salários como a Grã-Bretanha em 1925, nem desvalorizar a sua moeda, ao contrário, poderia ganhar tempo tomando emprestado do Fundo Monetário. Durante a conferência, Keynes sofreu um novo ataque cardíaco. Muitos puderam observar como naqueles dias ele foi protegido e apoiado por Lídia Lopokova. Numa transmissão em ondas curtas para a Grã-Bretanha, Keynes contou o que acontecera. A ênfase ainda era no tema emprego. Nunca houve, jamais existiu proposta de tão grande alcance, em tão larga escala, visando a criação de empregos para os que precisavam e visando maior produtividade no futuro. Estivemos trabalhando silenciosamente nas florestas frias e nas montanhas de New Hampshire. E duvido que o mundo já compreenda que coisa extraordinária estamos criando. Bem, essas eram as esperanças. Terminada a guerra, Keynes voltou a Washington para negociar um empréstimo de 3.750.000 dólares, que serviriam para a Grã-Bretanha enfrentar os anos do pós-guerra, até que as exportações voltassem aos níveis anteriores. O empréstimo era outra aberração para a mentalidade financeira ortodoxa, desta vez dos grandes homens de Washington e Nova York. Eles consideravam condição sine qua non do empréstimo que a libra esterlina se tornasse conversível em dólares e em ouro até o ano de 1947. Isso foi feito. E todos aqueles que durante a guerra haviam acumulado enormes quantidades de libras esterlinas, os especuladores, os operadores de mercado negro e também os bancos, alegremente se aprestaram em fazer a conversão. O empréstimo foi todo usado em questão de dias. Em 1925, a libra esterlina tornara-se conversível por obra de Churchill e com resultados desastrosos. 22 anos mais tarde, quase o mesmo erro foi repetido
com incrível precisão. E desta vez, Keynes participou dele, embora com relutância. Keynes sempre acreditara que os homens que se julgam senhores da sabedoria financeira eram coerentes em relação a seus erros. Ele não viveu para assistir a essa nova prova. No dia 21 de abril de 1946, sofreu seu terceiro ataque cardíaco e morreu. Mas havia agora um passo à frente que Keynes teria aprovado inteiramente. Era o Plano Marshall. Sua sede era aqui no Hotel Talleyrand, na Place Concorde, em Paris. O Plano Marshall fez maravilhas para trazer de volta a prosperidade europeia. Nos 20 anos que se seguiram, o emprego, tanto na Europa como nos Estados Unidos, era fácil e a produção crescia em todos os lugares. As perdas com o empréstimo britânico foram compensadas. E desta vez, ao invés de pagar, a Alemanha estava recebendo. O mundo, portanto, havia sido educado por Keynes. Até mesmo a inflação não era séria. Esses foram os bons anos, a era de Keynes. Houve, é claro, desapontamentos. Acreditávamos que o mesmo milagre podia acontecer no mundo todo, principalmente nos países pobres. Nós aprendemos que se o capital pode ser fornecido, a experiência industrial, a disciplina, a qualificação, a experiência administrativa não podem. Na falta disso, o fracasso foi muito mais frequente que o êxito. O que funcionava nos países ricos não funcionava nos pobres. Outros problemas surgiram e convergiram. O sistema keynesiano dependia terrivelmente dos gastos em armamentos. O poder das grandes corporações, as bênçãos econômicas distribuídas muito desigualmente em um mundo com automóveis demais e casas de menos, cigarros demais e assistência médica de menos, e os problemas típicos das grandes cidades. Foi assim que os anos de confiança, a era de Keynes, chegaram ao fim. Ela acabou em parte por causa dos problemas que não conseguiu resolver e em parte por causa dos problemas que ela mesma criou e não soube resolver. O tema da Galbraith na próxima semana será o complexo militar industrial nos Estados Unidos e na União Soviética. O brilhante professor nos falará da evolução política do mundo após a Segunda Guerra, da Guerra Fria, das ameaças de confrontação nuclear, do arsenal nuclear que nos aterroriza, para se perguntar e nos perguntar o que cada um de nós pode fazer para que não aconteça o Holocausto. Até a próxima semana.